Olá, está começando mais um Café com TV aqui na TV Alterosa. E hoje nós vamos trazer um assunto que vem preocupando os produtores rurais: o fornecimento de fertilizantes para o Brasil. A guerra entre Rússia e Ucrânia pode atrasar este fornecimento e o mercado está preocupado com as próximas safras no Brasil. E não é só isso, confira os destaques do programa de hoje. O governo federal lança plano nacional para estimular a produção de fertilizantes no país e diminuir a dependência de insumos importados. Companhia Nacional de Abastecimento divulgou o levantamento da safra 2021-2022. A produção nacional de grãos deve ter aumento de 10 milhões de toneladas. Controle de bicho mineiro em lavoura de café. Saiba quais manejos são mais adequados. E tem também a receita do programa, um drink de café com açaí. Café com TV, a notícia na dose certa. E a gente abre a edição de hoje falando sobre um assunto que tem preocupado todo o mercado do agronegócio, é a importação de fertilizantes. Olha, Grazi, a guerra entre Rússia e Ucrânia pode atrasar o fornecimento para as próximas safras no Brasil. Uma guerra do outro lado do mundo, mas que está trazendo impactos econômicos para o Brasil. O país é dependente dos fertilizantes de Ucrânia e Rússia. A preocupação agora passa a ser com a redução drástica no fornecimento de matéria-prima. Está sendo muito complicado, né? Hoje a gente nem fala de preço, porque hoje eu não tenho produto para precificar. Então hoje a minha lista está suspensa, nós não estamos tendo vendas futuras ou vendas novas, nós estamos só entregando o que já está em carteira, o que a gente já tinha assumido compromisso, né? Por que eu não consigo comprar? Primeiro pelo embargo econômico, né? Eu não consigo pagar e principalmente eu não consigo retirar. Se a gente pegar no caso da Ucrânia, por exemplo, hoje são 18 portos que são fechados. Então está muito complicado, é um cenário aí, o mercado está desestabilizado, né? Está todo mundo aí no sentido de aguardar para ver os próximos passos futuros. 95% a Rússia nos fornece por volta de 24%. Segundo a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, chegaram aos portos do Brasil no ano passado mais de 42 milhões de toneladas de fertilizantes. Estima-se que o sul de Minas consome cerca de 2 milhões de toneladas. A gente vem de um ano bom, principalmente se você pegar as commodities agrícolas brasileiras, estão todas precificadas muito bem. Então o consumo, o ano passado, de fertilizantes no Brasil foi próximo de 45 milhões de toneladas, é um recorde, o Brasil nunca tinha consumido tanto fertilizante. Então um mercado que estava em alta exatamente puxado pelas commodities agrícolas, né? O atual cenário aponta para uma alta de preços. Infelizmente, porque esse cenário de guerra, não só com esse embargo, essa dificuldade de eu comprar matéria-prima, mas também tem toda a questão custos de transporte, frete marítimo, tudo isso vai encarecer o próprio petróleo, né? Então é uma cadeia, no mundo globalizado uma coisa puxa a outra. E tirando tudo isso, né, nós também temos aí um empenho logístico, porque para mim internar uma matéria-prima como essa, são no mínimo 3 meses. E nós temos a safra, a próxima safra, né, que vai ser no segundo semestre, nós temos uma janela, limite, que o produtor tem para poder utilizar esse fertilizante. Então nós temos que torcer para que se resolva logo, para que a gente possa fazer uma operação toda de logística para internar esses fertilizantes, para ter tempo hábil do produtor utilizar ele nessa janela. O Brasil é o maior importador de fertilizantes do mundo. Essa montanha aqui atrás de mim é potássio. O país importa cerca de 95% do fertilizante mineral e 23% disso vem da Rússia. O país europeu é o maior exportador mundial de NPK, fertilizantes nitrogenados, fosfatados e os de potássio. Hoje, os produtores, os grandes traders, né, os importadores, estão buscando novos fornecedores, né? O problema é que você pegar, por exemplo, vamos focar no potássio, né, que existem muito poucos fornecedores a nível mundial. 5, 6 grandes players produtores dessa matéria-prima. Então, elas vão ter que absorver, nós estamos tentando repassar, ou elas têm que absorver essa condição de onde eu não vou conseguir importar da Rússia, da própria Bielorrússia, da Ucrânia. Então, esses outros players têm que absorver, o que não é muito fácil e nem muito rápido, é uma coisa a médio prazo, né?
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, viajou para o Canadá esta semana em busca de aumentar as exportações de potássio para o Brasil. Então, estamos indo para várias reuniões com exportadores desse produto tão importante para a nossa agricultura e eu espero voltar com boas notícias de lá. Temos também outros assuntos de acesso ao comércio com aquele país que eu espero trazer na bagagem aí notícias muito boas para o setor agropecuário brasileiro. E a gente continua falando deste assunto. O governo federal lançou o Plano Nacional para estimular a produção de fertilizantes aqui no país. Olha, a ideia do Ministério da Agricultura é diminuir a dependência dos insumos importados. O plano já vinha sendo elaborado há 2 anos e teve a divulgação antecipada por conta da guerra na Ucrânia. No curto prazo, o Ministério da Agricultura vai buscar aumentar a diversidade de países fornecedores. Técnicos da Embrapa vão visitar polos agrícolas no Brasil e calcular a quantidade média necessária de fertilizantes para evitar desperdícios. No médio e longo prazo, linhas de crédito serão abertas para incentivar a indústria nacional de insumos. O plano ainda prevê simplificação de impostos sobre vendas internas, importação e operações interestaduais. As medidas anunciadas pelo governo buscam reduzir a participação das importações de fertilizantes no Brasil dos atuais 85% para 45% até 2050. Hoje, Rússia e Belarus respondem por cerca de 1/3 do que é importado pelo país. É um plano realmente estrutural. Ele não foi feito pensando nessa crise, mas sim pensando na segurança que o Brasil precisa ter dos seus insumos, né? A sociedade rural brasileira elogiou a iniciativa do governo, mas disse aguardar outras ações para diminuir os custos dos agricultores. A Associação dos Produtores de Soja também apoia a medida, mas defende a aprovação de leis no Congresso para facilitar a exploração mineral no país. Nós temos jazidas, nós temos esse potássio, principalmente, que é o que mais demandamos aqui no Brasil, mas a dificuldade justamente por conta dos licenciamentos. E vamos agora à análise de mercado no quadro Palavra do Especialista, com Lúcio Caldeira. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Após atingir a maior média de preços semanais dos últimos 10 anos, e isso aconteceu na segunda semana de fevereiro, os preços do café recuaram, formando um canal de baixa importante. Saíram de R$ 1.520 na segunda semana de fevereiro para R$ 1.490 na terceira semana, R$ 1.440 na quarta semana de fevereiro e continuaram o recuo imerso. R$ 1.350 na primeira semana, R$ 1.320 na segunda e nessa terceira semana trabalhando aí em torno de R$ 1.280 a saca. Isso para um padrão tipo 6, bebida dura, com até 86 defeitos. Isso significou uma baixa acumulada nesse período de R$ 240 a saca de 60 quilos. Na Bolsa de Nova York, o movimento foi o mesmo, saindo da média de 251 centavos de dólar por libra-peso na segunda semana de fevereiro para menos de 220 centavos de dólar por libra-peso na terceira semana de fevereiro, baixa acumulada aproximadamente de 3.000 pontos. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia já passou de 20 dias e a grande preocupação, a grande responsável por essa grande queda nos preços é justamente a preocupação com a queda do consumo de café. A gente sabe que Rússia, principalmente, mas também a Ucrânia são importantes consumidores de café, a Rússia, inclusive, sendo o segundo maior consumidor mundial de café solúvel. Naturalmente, o recuo nos preços também foi favorecido pelo movimento de fundos, que entraram vendendo, jogando o mercado ainda mais para baixo. E para complicar a situação, ainda temos o efeito cambial, ou seja, um dólar mais fraco que acaba prejudicando os preços físicos pagos em reais ao produtor. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais.
Você vai ver daqui a pouco. Secafé divulga um relatório mensal sobre as exportações do grão. E a gente vai falar também sobre o manejo do bicho mineiro em lavouras de café. A gente volta já.